Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens e moças de todos os lugares. Solta o play e vamos curtir mais esse MP3. Eu sou o Justino e aqui do meu lado eu tô com um... E aí, pessoal, sou o Lucas, tudo bem com vocês? E ali temos a nossa... Oi, gente, sou a Thalita, muito bom estar aqui com vocês de novo. E hoje nós estamos aqui com ele, que é nosso querido, mais recente pastor aqui na igreja, evangelista, nosso querido Júnior Meirelles. Valeu. Muito bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. É isso. E a gente vai aqui nesse quadro de Conhecendo o Pastor mais uma vez, né, gente? Exato. É isso. E até pra isso, pastor, você pode se apresentar, por favor? Um pouquinho. Claro, uma alegria enorme estar aqui com vocês. É um Obrigado prazer. pelo convite, fico muito feliz de poder participar aí desse episódio Conhecendo o Pastor. Então, eu me chamo, na verdade, quer que eu fale meu nome de verdade? Pode ser. Nossa, por favor. É isso que a gente tá aqui. Alguém já sabe meu nome de verdade? Não faço Não. ideia. Jeroboão, não. Não. Gerou pouco. Então vamos lá. Eu tenho o nome do maior teólogo do século IV. Quem é? Vixe. Do século IV? Também é o nome de um grande taxista João? do Brasil. Agostinho. Eu tava achando que era. Quando você falou taxista, eu sabia que era É Agostinho. isso aí. Agostinho é o meu nome. Mas como eu venho de um contexto, né, em que eu falava com a galera, imagina só, no meio de uma palestra, ele virar e falar assim, gente, nós vamos receber aqui o pastor Agostinho, né? Ia ficar meio estranho, a galera não ia ligar ao teólogo, né? E eu ligar o Ia taxista. Carrara, O né? Carrara. Com certeza. É verdade. Então passaram a me chamar de Júnior e aí pegou Júnior Meirelles, né? Mas o senhor tem Júnior no nome mesmo. Tenho, meu nome é Agostinho Campos Meirelles Júnior. Aí invertemos o final, Júnior Meirelles. É o nome artístico, né? O nome artístico, é um isso. pseudônimo de escritor, né? Você vê que a pessoa é importante quando tem um nome artístico. Exato. Qual é o seu nome artístico? Justin. Justin. Tem um presbítero aí na igreja, que eu não vou falar quem, mas ele já me chamou de Justin Bible. Então, Ah, meu Deus. É famoso entre os presbíteros e diáconos, né? Tem diácono aí que fala que você é um namorado elegante, né? Por que o namorado é elegante? Nossa, eu quero muito saber o porquê disso. quero saber eu essa juro que eu história. não entendi a parte do elegante, mas tudo É, bem. a parte do né? elegante eu não entendo mesmo, não. Porque Pode eu ser com tava o indo seu estilo muito bom. Eu estava indo pregar numa igreja aí, a namorada é de lá, né? E ele se apresentou falando que possivelmente queria uma carona. Aí eu mandei pra quem tava me dando uma carona, uma foto dele, ele falou assim, mas que namorado elegante, porque tava de terno, todo arrumado. Ah, é minha foto de perfil WhatsApp. Pois é, um namorado tá. elegante. Entendi. Pois é, então eu sou o Júnior, eu sou casado com a Michele, Legal. sou pai da Isabela, pai do Heitor. Nós estamos vindo de Caratinga, Minas Gerais, lá no interior, né? Próximo de Valadares, Ipatinga. E viemos para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros aí para poder trabalhar com essa área aí, com os jovens, de namoro, noivado, casamento, auxiliar na área de famílias. E quanto ao time do coração, eu sou torcedor do maior time do estado de Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro, né? Galo. Claro. Galo da Muito bom. massa, galo da massa. Eu não saberia dizer qual é o maior time de o maior time de Minas Gerais. Eu chutaria o Cruzeiro, Não, mas... é o Galo, é o Mas Galo. aí você É o Galo. erraria. Você erraria. Fatal. Eu Entendi. sou palmeirense, então é o Galo. É o O Galo. segundo time que eu e meu menino nos simpatizamos muito é o Palmeiras. Exato, e a gente é irmão. É isso. Entendi. Bom, pastor, para começar o papo... Comece, Justino, com sua pergunta. A gente sempre faz uma pergunta que eu considero muito boa, mas eu acho que ela talvez não seja tão boa assim. Sim, é muito boa essa pergunta. Mas eu queria saber se o senhor tem uma memória muito emblemática da bronca mais homérica que você já tomou do seu pai ou da sua mãe. Uau, Homérica, tá? Cada episódio rapaz. o vocabulário tá Ou muito que você bom. apanhou e você lembra da surra. Pode ser. Filosófico, cara, né? É. Filosófico. Então. Então, na verdade, eu não fui criado com os meus pais, né? Eu fui criado com a minha avó. Então, assim, lembrar de alguma coisa que aconteceu Vó não com bate. meus pais não rola, né? Não rola. Mas a minha avó, certa vez, eu irritei ela muito. Eu lembro que eu irritei ela demais. Eu estava jogando bola desde cedo na rua, não tinha entrado para almoçar. E ela já havia chamado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e nada de eu ir para dentro. E estava acontecendo assim que meu avô estava meio irritado com a minha rebeldia de adolescente e ele já queria me mandar embora. Mas minha avó era muito apegada a mim. E para ela demonstrar pro meu avô que ela estava zangada com o meu comportamento, então naquele dia ela chamou minha atenção de forma dura. Eu entrei para dentro do banheiro correndo, ela começou a bater na porta do banheiro e falou assim: menino, olha o que você fez, você ficou esse tempo todo fora de casa jogando bola, te chamando, você vai me matar. Aquela coisa tipo de mãe, mas agora a avó fazendo. Mas fora isso, assim... Nada muito emblemático. Nada muito emblemático. A gente tem pastores muito tranquilos aqui, né? Isso estranha um pouco. Porque o Jonatas, quando veio aqui, ele falou que quase foi a óbito, né? Foi. Os pais dele quase bateram nele bem pesado. Mas justamente pelo que o Justino falou, né? Vó
Não, vó... Então, ele é um pastor criado pela avó. Vó pode definir assim. Vó cria bem, mas cria um pouco mais de boa, né? Louvado seja Deus pelas avós. Mas era em Minas, né? No interior Em de Minas, Minas. Era uma casa, cidade, como era? Era uma casa. Minas tem muito essa cultura, né? De casa, de moradia mais particular, mais fechada. E era numa casa lá no interior. Era uma cidade pequena? Quantos habitantes tem? Minha cidade tem cerca de 80 mil habitantes. Não é tão Ai, pequena. que delícia. É a cidade do Ziraldo, do Menino Maluquinho, né? O criador do Menino Maluquinho. Que legal. Bem conhecida por causa dele, do Agnaldo Timóteo, também cantor aí. Não é da geração de vocês. Não, mas Já ouvi falar. Já ouvi falar, o nome não é Exato. estranho. Não, você não conhece o Aguinaldo Timóteo? Não, conheço. Pelo amor de Deus. Conheço, só O não grande sei como é a sucesso cara dele Não lembro. aquele lá. Eu lembro de um meme, mas eu não vou falar aqui. É meu O meme menino. você lembra, né? menino ou menina? Agnaldo Timóteo. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Ai. Mas Que legal. Os seus avós, ou seus pais, eu não sei se eram cristãos, como foi sua infância nessa questão? Sim, a minha avó é muito crente. Minha avó foi a pessoa que me introduziu ao evangelho, né? Legal. Então eu cresci e me tornei cristão convertido graças à fé piedosa da minha avó. Minha avó era uma mulher de Deus. E de que igreja que é? Ela era da Assembleia de Deus. Assembleia? Qual ministério? A Assembleia de Deus de Missões, né? Missões, muito legal. E a velhinha do coque que frequentava círculo de oração. Nossa, imagina. buscava Deus, que Não tinha como o senhor fugir, pastor. Se ela Não, tava não orando tinha. pelo senhor, era isso. A minha avó colocava a mão na minha cabeça e falava: você nasceu para ser um pastor. Desde Legal. criança, Olha só. ela falava isso. Mas você sempre quis ou não? Sempre quis. Eu nasci para ser um pastor. Que bênção. Eu tive a oportunidade de escolher outros caminhos e sempre que o ministério ele me surge nas fronteiras, eu abandono qualquer coisa para servir a Deus, para trabalhar para Que Deus. demais. E sempre foi assim, você sempre teve esse desejo, essa pegada. Sempre. Minha primeira ministração eu tinha 8 anos de idade, na primeira pregação. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava falando sobre... Era criança falando, né? Sim. Mas trabalhando sobre ali as diferenças, né? Daqueles que amam a Deus, daqueles que não amam o Senhor. Eu estava fazendo um contraponto entre o Salmo 23, o pastor que leva para os pastos verdejantes, que leva a alma para um lugar de descanso, e o lago de fogo, né? Era uma criança falando sobre essas coisas, mas trabalhando como pastor amoroso, cuidadoso. Ele tem isso para nós e muitas vezes o mundo nos atrai, tenta nos afastar. Enfim, foi minha primeira ministração aos 8 anos de idade na Assembleia de Deus, num culto na casa da minha avó. Que legal. Que legal. Incrível. Imagina como deve ter sido. É muito lindo, né? Quando você já tem esse propósito de Deus pra sua vida muito claro desde cedo, né? Não sei, parece que a vida tem um significado diferente, assim. Não que se você não entendeu o seu propósito antes, não tem um significado, mas é muito legal quando é desde cedo, assim, né? Você tem a oportunidade de exercer por mais tempo. Exato. Aquilo para que Deus te chamou, né? Exato. É fundamental a gente buscar descobrir o propósito da vida para a gente poder investir nele e trilhar esse caminho, né? É interessante a gente ver pessoas que elas muitas vezes elas acabam fazendo da vida uma tentativa. Ela tenta em algo, não dá certo. Ela tenta em outra coisa, não dá certo. Por mais que você ame o ministério, por mais que você tenha convicção de que nasceu para isso, existiram momentos em que eu não consegui estar no ministério, né? Tive que me afastar, a primeira vez por causa de convicção, uma vez que eu me tornei reformado, que eu abracei a fé reformada, a minha convicção chocava com a realidade da igreja em que eu estava, eu tive que me afastar. E eu não era conhecido no meio reformado. Então, quem vai dar uma oportunidade para um cara que acabou de sair de uma igreja que era tida como uma igreja de confissão de fé diferente, né? Então, eu tive que abrir mão do ministério e ficar um tempo, por exemplo, trabalhando. Fui trabalhar de instrutor de carro, cara, dando aula de direção. Nossa, é bom que o senhor já exerceu a paciência, né? Pra cuidar das ovelhas também, né? Exato, exato. Porque assim, haja porque os seus aconselhamentos falam, vira pra direita, a pessoa vira pra esquerda, né? Enfim, faz tudo isso também. Por aí, literal. A vida do instrutor é mais ou menos isso aí. Mas interessante que eu comecei a me dar bem na profissão de instrutor de trânsito. Era reconhecido na minha cidade. Eu estava entre os 3 instrutores, houve uma votação, eu estava entre os 3 melhores instrutores de trânsito do Brasil. Que legal. Era um dos instrutores eu era o instrutor mais bem pago da minha cidade na época. E aí veio a proposta de vir para Pinheiros, a gente abriu mão de tudo, abriu mão do conforto, abriu mão da cidade, abriu mão da segurança, abriu mão de tudo que a gente estava ali criando a partir desse novo contexto, né? Uma vez que agora você está se reconstruindo fora do ministério, e vamos de volta para o ministério. Que legal. Mas, pastor, eu fiquei com uma dúvida muito grande, assim, porque eu passei por isso. Eu cresci da minha igreja de assembleia, a minha família inteira é da assembleia, só eu sou reformado. E esse processo
que você começa a ter essa visão reformada, muda muito a sua visão. Como foi esse passo, assim, ou esse step para você começar a ter essa visão ou mudar de visão, de fé, digamos assim? Então, na verdade, não foi uma mudança radical para mim. Porque desde que eu fui amadurecendo na fé, eu comecei a estudar as escrituras, comecei a estudar a fé, e existiam questões dentro da antiga cosmovisão que eu adotava que não fechava para mim, não batia. Só que eu olhava para a cosmovisão reformada, eu tinha um conflito, e era um ponto apenas que me causava esse conflito. Então, assim, para mim, só não fechava um ponto. Entendi. Eu só não conseguia conectar... Das 5 solas? Um dos 5 pontos, né, da fé reformada, que é a questão da predestinação. Para mim, eu não conseguia a eleição, eu não conseguia... Concatenar Não ali. dava para mim, né? Que é um ponto muito difícil pra muita gente. Muito delicado, muito delicado. Aceitar. Não é nem entender, mas aceitar, né? Eu acho que essa é a dificuldade. Embora eu pedisse muito a Deus, Senhor, eu quero crer nisso aqui, eu quero crer, porque tipo assim, biblicamente, dentro da soberania de Deus, fazia total sentido, mas eu olhando pela minha fé romântica, humana, para aquela questão, eu falava assim, mas tem alguma coisa que não tá batendo, né? E aconteceu que, uma vez que isso ficou resolvido dentro de mim, aconteceu dentro de uma faculdade, né? Eu estudava com um senhor de 92 anos de idade. Que legal. Ele foi o melhor aluno da sala de aula. Incrível. Gente, ai. E haviam discussões entre os calvinistas e os arminianos. Normal, né? Se você abrir o Instagram, Sempre. você vai ter lá uma lá. Sempre. Pois é, havia a discussão ferrenha entre eles. E eu era aquele cara da margem. Eu não me envolvia nem de um lado nem do outro inicialmente. Você era o mediador da discussão. Nem mediava, eu ficava de longe vendo onde aquilo ia dar. Com a pipoquinha aqui, ó. Porque rolava até inimizade, os caras ficavam sem conversar. Um vindo com o chinelo, outro com a bota e você aqui, ó. Só com a pipoca. Pois eles ficavam sem conversar. Então o que eu fazia? Eu me afastava e falava assim... Vamos ver onde é que eles vão chegar. E aí, esse senhor me observando, ele falou assim, você é o único que não toma partido. Qual que é a sua? Conta pra gente o que é a sua. Eu falei, não, depois a gente conversa. Esquivei, mas falei que Depois nunca veio, né? Não, Ou depois veio? eu fui e procurei... Ele me procurou, aliás, pra poder, né, entender qual que era a minha. E eu fui e expliquei pra ele. Falei assim, olha, eu creio quase como o senhor crê. Só que eu tenho uma dificuldade. Tenho dificuldade de acreditar na eleição, que Deus, ele predestina. Eu tenho uma dificuldade. E aí foi a hora que o senhorzinho... Eu lembro que ele vinha na minha direção. À medida em que ele ia falando, ele ia se aproximando de mim ao ponto de eu ficar assim, na parede, sabe? Literalmente, quase. Constrangido, né? Não, quase assim, quase entrando pra dentro da parede. Porque ele virava pra mim e falava comigo assim, tá, sua dificuldade é com a eleição? Eu falei, então tá bom. Você acredita que Deus é todo poderoso? Eu falei, claro. Você acredita que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos? Eu, claro que eu acredito. E ele vinha, né, andando na minha direção e eu tentando afastar até quando pude. Você acredita que Deus conhece o fim desde o início? Eu falei, claro. Ele falou assim, tá, qual a dificuldade de você acreditar que um Deus todo-poderoso, soberano, que conhece o fim desde o início, ele tem poder para eleger quem ele quer? Qual que é a sua dificuldade? Ele é soberano, ele é poderoso, ele faz o que lhe apraz. Na hora aquilo, pronto, era o que eu precisava ouvir, uma coisa muito simples, mas era o que eu precisava ouvir, e a partir dali não teve essa, uau, que mudança radical. Eu já cria, de certa forma, né? Mas é muito curioso isso, porque, na verdade, o evangelho, de uma forma geral, ele é simples. Simples. Crer em Jesus Cristo será salvo. É muito simples. Mas é muito difícil porque o nosso coração não quer aceitar as grandes verdades. E é maravilhoso quando Deus envia uma pessoa para falar uma coisa e pronto, muda tudo. Eu acho que todo mundo aqui passa por isso já passou por isso em algum ponto da teologia de uma forma geral, né? Eu perguntei por isso, porque eu passei pela mesma coisa, né? Mesmos questionamentos, mesmas dúvidas, coisas pra mim que não faziam sentido. Eu demorei pra associar. Falei, meu Deus do céu, será que tem a ver? Eu cresci a minha vida inteira com isso. Sempre acreditei dessa forma. Por que eu vou mudar algo que eu, sei lá, acreditei desde sempre? Porque às vezes não é porque a pessoa mostra na Bíblia, realmente tá na Bíblia. Só que você fica, mas na minha cabeça tá enraizado outra ideia. E aí esse processo é difícil mesmo pra você conseguir virar a chave, assim. Eu vejo que é muito... É o que o Justino falou. Eu acho que é a dureza do nosso coração de aceitar que tem pessoas que não são eleitas. Eu acho que é mais essa questão. Eu acho que não chega a ser uma dúvida sobre o poder de Deus ou a soberania de Deus. Mas é a nossa dificuldade de aceitar que, por exemplo, pessoas que a gente ama podem não ser eleitas. Né? Então, eu acho que vem muito disso, não sei. Pelo menos, eu concordo. Pra mim, assim, quando eu penso na questão... Eu sempre acreditei, sempre ficou muito claro pra mim. Mas, óbvio que teve um momento na minha vida que
eu questionei, eu falei, poxa, Deus, mas por quê? É, lógico. Sabe? E se tal pessoa que eu amo não for eleita? Sabe? Mas aí é muito de confiar na sabedoria de Deus mesmo. Na sabedoria né? dele. Na soberania dele. Porque ele é bom, porque... Sim. Não, ele não tá salvando todo mundo. Então como assim? Então ele não é bom, porque ele não tá salvando todo mundo. A gente tende a cair nessas pequenas Nossa, armadilhas, demais. assim, né? É porque a ideia da eleição, ela é bem o seguinte, Deus não elege ninguém para ir para o inferno. Essa não é a questão. A questão... Exatamente. Pois é, imagine, por exemplo, que a humanidade toda foi acometida por uma doença. Toda a humanidade está doente nesse momento, né? E há uma cura, mas nem toda a humanidade sabe que existe essa cura. Ok? E aí algumas pessoas morrem. Essas pessoas morreram porque elas estavam doentes ou porque elas não alcançaram aquela cura que existia? O que matou essas pessoas? Foi a doença ou foi o fato delas não terem buscado aquela cura que existia? Não buscar a cura, né? Buscar a cura. Não, foi a doença. Foi a doença que matou as pessoas. Tá, entendi. Deu também. Existe um remédio Deu aqui, uma ó. na cabeça, Tá aqui o eu remédio. tava aqui ainda pensando. Caí. Tá aqui o remédio. Ok. E toda a humanidade está doente, mas nem todo mundo sabe que esse remédio existe. É uma grande questão. Nem todo mundo vai ouvir o evangelho, nem todo mundo vai receber o evangelho. Óbvio que as coisas que revelam a Deus, elas estão aí, elas por si só já demonstram às pessoas a existência de Deus. Não vão acreditar que o remédio existe Não também. vão acreditar que o Vai remédio falar, existe. olha, tem um remédio ali. Não tem. Ou que ele funciona. Ou que Às ele vezes funciona. até acredita que existe, mas não fala, não entende que é tipo o único remédio. É. Entendeu? Acha que tem outro. Nossa, essa Isso, e no analogia é fim, boa. A cara. analogia é muito O boa. que matou a pessoa não foi o fato dela não ter alcançado dela não ter buscado aquela cura. Ela já estava doente. Todos nós estamos doentes em pecado, só que alguns de nós descobrimos a cura. Tomamos essa cura. E aí nós somos salvos. O Senhor decidiu demonstrar cura para alguns de nós. Então, eu acho que o grande problema da predestinação e da eleição é quando a gente não acorda para o fato de que Deus não elegeu ninguém para o inferno. Todos nós, por causa dos nossos pecados, estávamos indo para lá. Felizmente, alguns de nós encontrou a cura. Essa é a ideia. E essa cura é uma graça, uma providência de Deus. Ou a cura nos encontrou, né? A cura nos encontrou. Muito boa. Mas a gente sempre cai acho que já é o 3º ou 4º episódio que a gente cai sem querer nessa questão da soberania de Deus e versus responsabilidade humana, né? Porque, enfim. Mas isso Porque são coisas que andam juntas. Muito. andam juntas sempre. E a gente não entende que anda junto. É. Porque não faz sentido. Não, mas como me responsabilidade se Deus é soberano? Exato. Enfim. Mas, pastor, até aproveitando isso aí, quando aconteceu essa virada, assim, digamos assim? Eu sei que você estava num conflito interno, digamos assim, mas quando isso aconteceu? Tá. É importante mencionar que teve um momento que meu avô conseguiu vencer a batalha e me mandar de volta para casa dos meus pais, né? E aí, nesse momento, eu tive um conflito, porque agora não tem mais avó para levar para a igreja. Eu tinha 12 anos na época, né? E até existia uma igreja próxima da minha casa, mas até eu chegar na igreja, eu passava por um monte de pessoas, um monte de amigos que eu conhecia que me faziam propostas para não ir para aquela igreja, né? Então, eu me desviei num período da minha que vida. Interessante isso. Eu assim, de casa até aonde era a igreja, eu ia passando por lugares em que as pessoas iam me desanimando. Então, eu vencia um, mas ali na frente tinha outro amigo, né? Uma menina, alguma coisa do tipo, que me impedia, às vezes, de chegar lá. E eu, por um tempo, eu me desviei. Eu fiquei afastado dos 12 anos até os 17 anos. Fiquei bem afastado, mergulhado em pecado mesmo. E aos 17 anos... Eu passando por alguns momentos bem difíceis na vida, falência, término de namoro, minha banda faliu, tinha uma banda que chamava Plock Plock Big Big Babalu. Plock, Big Big Babalu. Vem aí, Plock, Plock, Big Big Babalu. É uma banda de punk rock que eu tinha. Nossa, O Matheus tá que pesquisando. sensacional isso. Por favor. O Matheus tá pesquisando. Por favor, diz que tem Não vai achar registro. nada, é muito antigo, muito antigo. Por favor, Não, diz que tem registro. Como que é o nome? Plock, Big Big Babalu. O máximo que ele vai achar É o comercial do Babalu. Gente, mas Não, da a onde gente show de surgiu rock esse comigo nome? muito louco. A gente tem um pastor roqueiro, gente. Peraí, da onde surgiu esse nome? Eu preciso saber. O que aconteceu é que eu organizava shows de rock, né? Vai ter. Eu organizava shows de rock e procurem Droga. shows de rock em Caratinga, talvez você encontre alguma coisa, Nossa. cara. Nossa, gente, que Shows de sensacional. rock em Caratinga. Gente. Frank Show, essas paradas talvez você encontre. Metal Show. O Nilson gosta de Batman, o Júnior gosta de rock. Não, o Nilson também Nilson gosta de rock. Não, então, Eu Nilson gosto é de roqueiro. Não, rock. sim, mas o que eu tô falando é que a gente tá bem pastoreado. Ah, sim, com Pastor com bom certeza. gosto. Mas aí o que acontece? Eu organizava shows. E na época a gente fazia shows que começavam às 8 da manhã e terminavam meia-noite, shows de rock. Então eram muitas bandas, né? E estavam faltando 2 bandas para poder fechar. Aí os caras falaram assim, o que a gente faz? Eu falei assim, a gente canta. Eles falaram, a gente canta o quê? Vamos
era uma semana antes, né? Falei assim, ó, vamos criar umas músicas meio loucas e vambora. Aí eles falaram assim, mas e o nome? Eu tava mascando um chiclete, eu falei assim, poxa, vamos colocar aí, já que é punk rock, Ploc Ploc, Big Big Babalu. Teve até música, cara. Até música com Ploc Ploc, Big Big Babalu. Gente, que maravilhoso. E aí, Eu amei isso. E aí a banda tava dando certo na região, o pessoal chamando a gente pra fazer shows de rock na região ali e tal. Mas aí aconteceu que num evento beneficente que a gente tava fazendo pra uma menina que tava com um problema, um show de rock, com só nego louco lá, nós decidimos fazer esse show pra ela. Eu contratei uma banda de Belo Horizonte, que era uma banda que quando você viu os vídeos, você fala assim, cara, essa banda toca demais. E aí, de repente, eles tocavam, não, eles realmente tocavam. Ah, que medo. Mas o surpreendente foi que nesse show, no momento em que a gente fazia um show beneficente, que o final do show foi terrivelmente um fiasco, que a gente tomou um prejuízo financeiro muito grande, que a banda terminou porque rolou briga. No meio desse show, cara, a banda de rock que eu chamei pra poder tocar, que eu não entendia nada de inglês, os caras começaram a cantar em inglês e tal. Daí a pouco começa o cara no teclado. Pronto. O cara faz um apelo, cara, no meio do show de rock. Mentira. Ele fez um apelo no meio do show de rock. Ele falou assim, olha, nós viemos de Belo Horizonte aqui, se eu não me engano chama Triagen, é o nome da banda. Acho que era esse o nome deles. Nós viemos de Belo Horizonte e o senhor nos trouxe até esse lugar porque tem uma pessoa aqui que ele quer falar com ela. E você não acredita em predestinação. Não, Brincadeira. Caraca, surreal. Como assim? Mas isso é melhor que muito testemunho que eu já vi na vida. Sim, é filho. genial. É muito bom. Nossa, eu amei essa história, pastor. Cara, assim, Gente. foi uma coisa de louco, porque na hora que eles começaram a fazer isso, primeiro eu fiquei revoltado. Falei, como que esses caras estão falando de Deus aqui? Mas na hora que eles começaram a falar que aquilo fazia sentido pra mim, aí o cara começou a falar assim, olha, vai ser uma decisão muito difícil pra você, eu sei, porque eu era uma referência pra galera do rock and roll da cidade, né? Então eu organizava shows há mais de 10 anos na cidade, ali. E aí o pessoal falou assim, eu sei que vai ser difícil pra você e tal. Cara, eu decidi. Eu falei assim, eu vou aceitar esse apelo. Eu fui, enquanto eu ia, a galera jogava lata de cerveja em mim, falava, você tá louco, Júnior, olha o que você tá fazendo, que loucura e tal. Eu fui, cara, quando eu menos esperava, eu tava ajoelhado no show de rock com um pastor de dread, pondo a mão na minha cabeça e orando. Cheirando comigo, cara. a cerveja. Nossa, cara, Me surreal. desdemonizando, né? Porque eu tava... Mas eu vou falar a real. Eu imagino que na Glória a gente vai ter acesso a muitas cenas do povo de Deus. Essa cena, com certeza, vai pipocar lá, assim, meu, que legal, entendeu? É Uma coisa surreal. muito inusitada. Foi, Muito cara. legal, muito legal. Foi uma experiência Ai, marcante. Ai, gente. Fala, Thalita. Não, eu não consigo falar. Faz a sua pergunta, Thalita. Eu vou Não, fazer. Calma, mas Nossa, eu amei isso. Porque é isso. Foi pra isso que Deus nos chamou, né? Pra ir pra lugares... Olha só. É muito lindo, cara. Não, e depois eu fui descobrindo que tinha uma galera que entrava nos meus shows pra evangelizar, cara. legal. Porque essa galera, eles entravam meio que clandestinos, entravam meio disfarçados. E aí, quando eles me viram ali, aí eles começaram a colar em mim e falar comigo assim, olha, cara, a gente vem, a gente ora pela galera, a gente pega a galera que tá bêbada aí, leva pra um canto e cuida deles e tal. E a gente queria chamar você pra fazer parte disso a partir de agora. Na tentativa de me apoiar, né? Porque eu ia passar por um processo ali muito difícil, né? De ter que abandonar toda uma vida ali pra... Pastor, vamos começar a organizar show de rock? Bora. Não, cara, não, sério, que demais. Olha como Deus é providencial. Não, é surreal. Providencioso. Olha como Deus provê as coisas. De uma forma tão maravilhosa. Existe evangelista invadindo o show de rock pra pregar o evangelho e a galera se converte. Não, pra mim é muito a história da ovelha perdida isso. Foi mesmo, foi. Porque... Ele foi e até aí você. depois falar que Deus não valoriza uma vida, Não, Velho. Como sabe? valoriza, né? demais. Todo o movimento da vida daquelas pessoas pra eles chegarem até aquele lugar, sabe? Provavelmente eu não consigo falar, o cantor cara. lá, a banda, as pessoas que estavam ao redor nem lembram desse fato. Mas o Júnior vai lembrar pelo Pra resto sempre. da A sua vida A vida. gente conversou depois várias vezes Conversou? sobre isso. Mas tipo, vai ter gente lá que não vai entender nada, que não conhecia você direito. sim, Fala, nossa, claro. o que tá acontecendo aqui? Nada a ver. Mas mesmo assim foi algo marcante pra sua vida, porque Deus providenciou isso, cara. Pois é, e é incrível, cara. Incrível. Depois daquele dia ali, né, foi um dia importante nesse sentido, mas eu estava perdendo muitas coisas que eu só fui dar conta depois, quando eu fui fazer o balanço geral de tudo que estava acontecendo, que eu fui fazer aquele balanço, falei, perdi tudo, cara. Mas olha como Deus estava inaugurando um novo tempo na minha vida, né? E aí, a partir dali, a gente abriu espaço para bandas cristãs de rock entrar no evento, né? Então a gente abriu Oficina espaço... G3. E assim começou o Oficina G3, Resgate.
Foi assim que começou. A gente já admirava esses caras. Purples começou nesse Não, dia. é- Não, brincadeira. Mas nós tínhamos na minha cidade lá uma banda chamada Vermes de Israel. Os caras... Nossa, muito bom o nome. Banda cristã. Eu tô pesquisando essa banda No agora. Spotify. Se tiver no Spotify, eu vou colocar. No Spotify deve ter, mas no YouTube tem bastante coisa dos caras. Vermes de Israel. Uma banda chamada Já amei. É Solução. minha vibe total esse Eu nome. preciso ouvir essa banda. Pois é, bem legal. Os caras nos protestos, nos eventos de rock. Primeiro Capitalismo. Capitalismo. Os protestos contra o capitalismo, essas coisas e tal, mas assim, com um viés cristão por trás, né? Que legal. Enfim, aí, nesse contexto, eu venho pra igreja, mas ainda não pra fé reformada, né? De certa forma. Eu venho pra uma comunidade que me recebeu, até porque pra poder me receber naquele contexto, eu acredito que se não fosse do jeito que foi, não teria Não jeito. teria dado certo. Eu cheguei na igreja com a barba desse tamanho, eu tinha 1, 2, 3 piercings, eu tinha um piercing aqui, 2 piercings nessa sobrancelha, um piercing nessa sobrancelha, alargador de 8 milímetros em cada orelha, Nossa, olhando pro senhor hoje, não consigo enxergar isso. calça O rasgada. alargador, eu confesso que eu desconfiei, porque eu tô vendo um buraquinho aqui na orelha. Né? Eu E olha desconfiei. como praticamente cicatrizou, tá vendo? Como é que pode Aham. ter 8 milímetros aqui, né? Nossa, gente. Calça rasgada, coturno, corrente, uma camisa do Iron Maiden escrito Dança da Morte com Ed na... Gente, você é mais jovem que eu, pastor. mais jovem que você. Mais jovem que eu. Por quê? Qual Pela é a roupa. cidade? Nunca... Ele tem 29 com quase 30. 29, cabeça de 80. Pode crer. E estilo de 50. Não, mas... Só não no acampamento da UCP. Aí ele volta a ter 8 anos de idade. Não, 6, Mas que legal, pastor, Verdade. essa história. E aí, nesse processo, o senhor já era casado? Não, calma aí. Essa pergunta é minha. Ah, mano. desculpa. Peraí. Não, você vai perguntar como conheceu ela. Eu queria saber se ele já estava... Ah, tá. Desculpa. Entendeu? Continue sua pergunta. Não, eu ia perguntar se ele já era casado. Nessa época, não. Nessa época de conversão, inclusive, eu tinha terminado um namoro recente. Ali naquele show, eu terminei o namoro. Terminou o namoro, faliu Gente. e se converteu de novo, Gente, né? que Voltou show. a Jesus. Terminou o namoro, faliu, fechou a banda e ainda se converte ali, né? Caramba. Deus tira tudo que precisa tirar de uma Plot vez twist monstro, só assim. e coloca tudo que precisa colocar de uma vez só. Aí eu e meu sócio, nós estávamos deitados numa encruzilhada, próximo da nossa casa, que a gente morava muito próximo, era uma encruzilhada. Eu e ele deitados, eu virei pra ele e falei com ele assim, cara, eu vou pra igreja amanhã. Aí ele falou comigo, se você for, eu vou com você também. Aí eu peguei o cigarro, joguei fora e falei com ele assim, acabou, eu vou pra igreja amanhã. E aí eu fui, ele foi comigo, ficou bastante tempo. Na época nós começamos um trabalho com o chamado Ministério Underground, que era um trabalho que a gente fazia em parceria com o pessoal da Caverna de Adulão de Belo Horizonte, pastor Fábio, que faleceu. Mas a gente fazia um ministério evangelístico, a gente colocou mais de 100 jovens dentro da igreja, cara. Que legal. Numa comunidade, que nenhum outro lugar nos aceitaria, cara. Nenhum outro lugar nos Glória a aceitaria. Deus, cara. Essa missão urbana, né? Que é chamado, é muito legal. Hoje é chamado de missão urbana, mas na nossa época o nome mais bonito que tinha Era underground. Underground, que eu acho mais legal. Também Essa acho. diferença de inglês, né? É, Tô brincando. tem um ponto. Mas é um bom nome mesmo. Tá, deixa eu fazer a minha pergunta então, Faça a pastor. sua Em pergunta. nome de todas as mulheres. Quer dizer, eu não sei se todas as mulheres têm essa curiosidade, mas eu amo ouvir as histórias. Como foi que o senhor conheceu a Michelle? Então, essa é outra questão, né? Nesse processo, quando eu chego na igreja... Cara, Desculpa, o senhor tinha que idade nesse momento? eu estava com quase 18 nesse período. Tá. Agora, é interessante, isso aqui vocês podem confirmar com ela, porque às vezes parece muito místico o que eu vou falar, mas é porque Deus ele trabalhou nos detalhes, sabe? Sim. Mas quando eu chego na igreja, que era a igreja dela, ela, na época, né, ela fazia parte de uma comunidade, tinha um ministério de dança na igreja. E ela era bailarina, ela trabalhava com balé e tal. E aí ela fazia parte desse ministério. E a galera, elas usam umas roupas coloridas, né? As meninas do ministério de dança. Um e tal. lenço lá. Um lenço, Sim. esse tipo de coisa. E quando eu chego naquele perfil que eu falei, ela vem me cumprimentar no final do culto. Quando eu olho pra ela com aquela roupa toda colorida, eu conto o nosso testemunho, que ela tava parecendo a Chiquinha do Chaves, sabe? Com aquela roupa colorida que ela ganhou da Muito tia. bom. Aí eu olhei pra ela e falei assim, cara, que loucura, num domingo a mina vir pra igreja desse jeito, vestida desse jeito, né? Aí não dei muita ideia, peguei na mão dela e fui embora. Nem dei muita ideia. Mas, cara, a partir dali a gente começou a se encontrar várias vezes de forma assim, coisa mais louca, lugares que eu jamais imaginaria que eu poderia encontrar Você ela. nunca tinha visto ela na vida, e depois Na daquele vida, dia começou a ver. Eu Aham. nunca tinha visto ela na vida, ela já tinha me visto. Ah. Ela já tinha me visto, inclusive, ela foi uma das pessoas que foi uma vez num show de rock, né? Infiltrada. Foi uma vez só ela. Ela foi infiltrada. Nossa, não. Foi infiltrada com a galera lá do Evangelho. Ô, isso dá um filme. Vamos fazer o filme do... Não, na moral. Sim!
que é Vingadores Ultimato perto disso, velho? Presta atenção ainda no que eu tenho pra contar pra vocês, cara. Vixe. Porque a gente passou a se encontrar e tal, e eu comecei a olhar pra ela com um olhar diferente. Eu falei assim, cara, ela não é a Chiquinha. Não é ela Chiquinha, se veste não. bonitinha também, né? Ela parece a do 17 lá, né? Que o seu Madruga gosta. É a Pop. Aí eu falei assim, A Paty. é, ela é gatinha, ela, né? Ela não é feia, igual ela tava lá naquele dia, com aquela roupa ridícula, né? Ai, meu Deus. É, mas... Ou seja, mulheres não se vistam colorido. Não, pode ser brincadeira. colorido. Até brincando. hoje a gente É que tem... pra um roqueiro que só usa preto, Realmente. ver mais de uma cor numa roupa já assusta, né? Tem um ponto, tem um Até ponto. hoje ela gosta muito de roupas coloridas, eu fico assim... Mas enfim, te amo, Michelle. Mas aí olha o que é que acontece. Eu me aproximo dela. Me aproximo dela e falo com ela assim... Ainda com um visual de vários piercings, barba, não, tava tudo. no processo ainda, né? Mas aí eu me aproximo dela, ela me acolhe, porque a tentativa dela era de me fazer me sentir bem dentro da igreja e tudo. Aí a gente conversa e tudo. E aí ela vira pra mim e fala comigo assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei assim, o quê? Ela falou, sabe aquela praça que você ficava ali e tal? Que às vezes eu ficava bêbado, drogado. Eu deitava na praça e dormia lá. Falou assim, pois é, eu passo lá, todas as vezes que eu saio da igreja, eu passava lá, eu te via. E Deus falou comigo assim, ora por esse cara. Caramba, que legal, cara. Nossa. Ora por esse Tô cara. arrepiado, tá, gente? E aí, Ai, mais tarde eu descobri que quando ela ia orar por mim, ela também orava pelo marido dela, cara. Vai vendo. Toda vez que ela ia orar, ela orava por mim, para que Deus tivesse misericórdia da minha vida. Orava pela galera com quem eu me reunia e orava pelo marido dela. Sem saber que... Cara, na hora que ela falou comigo assim, que orava por mim, sabe qual foi a minha reação? Eu falei assim, deixa eu dar um beijo na sua boca. Você falou isso? Falei, cara. Eu falei assim, deixa eu dar um beijo na sua boca. Genial. Peraí. Anota. Rapazes, Aí ela virou pra mim e Não, falou, você a é gente não louco. precisa anotar, a gente vocês precisa não anotar. precisam, vocês já estão namorando. Não, mas Mas deixa eu... anota aí você. Vamos Não, não explicar. faça isso. Né? Não faça isso. Anote para não fazer isso. Deu certo. Mentira. Não deu. Óbvio que não. Desse jeito. Porque ela virou pra mim e falou, você é louco, cara. Beijar na minha boca, mas, cara... Na hora que ela falou que orava por mim, eu pensei, cara, talvez nem minha mãe ore por mim, cara. Essa menina tava orando por mim, foi uma declaração de amor pra mim naquele momento, né? O maior eu te amo que você já ouviu na vida foi eu oro por você. Sentiu valorizado. Aí ela foi e falou assim, na igreja não funciona assim. Eu falei, tá, como que funciona? Ela falou assim, ó, primeiro a gente ora. Eu falei, por isso não, você ajoelha, eu ajoelho, a gente ora, depois eu levanto e dou um beijo na sua boca. Pronto, tá resolvido. Tão simples. Ela falou assim, não, mas aí a gente tem que passar, conversar com o pastor, tem que conversar com a mãe. Eu falei, isso tudo pra dar um beijo na boca, cara. Conversar com o pastor, conversar com mãe, que coisa é essa? Aí ela foi até, inclusive, falou, antes de eu me relacionar, eu quero ter um período conhecendo a pessoa e tal, né? Antes Uma de... mulher sábia, não, é Mas mesmo? perceba que ela não disse não em nenhum Não, momento. ela tinha interesse. Ela falou, Ela não. queria. falou, cara, Ela Queria, só Mas não daquele jeito. Mas a verdade é que Entendeu? parece que ela tava assim, ela foi educada porque ela tava movida por misericórdia, cara. Porque eu tava mal, velho. Eu tava muito mal, sabe? E ela tava assim, movida por misericórdia nesse sentido. E à medida em que ela foi se aproximando pra me ajudar, ela foi se envolvendo também. Mas é interessante perceber que, apesar dela ir se envolvendo, ela se manteve fiel até que ela visse os frutos na minha vida pra gente poder se relacionar. É isso que eu ia falar, né? Se ela partisse do momento que ela visse o Senhor daquela forma, naquele momento, e não pensasse no futuro, ela jamais ia querer o Senhor, né? É claro. E aí ela conseguiu olhar o futuro, né? Isso foi muito legal, assim, a visão dela. Até Ela viu o potencial de Deus na sua vida. Exatamente. Cara, onde ninguém via. Onde ninguém via, ela conseguiu ver alguma coisa, né? E aí ela foi assim, ela foi Foi oração. vendo a evolução, né? Por exemplo, teve um dia que ela fazia faculdade, fazia curso de teologia na época, né? Ela tava indo pro cursinho dela, eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, olha, vem aqui, porque eu tô com a galera, que era a galera do underground, né? Da juventude, eu tô com a galera aqui, eu quero fazer um negócio, queria que você presenciasse. Ela, o que é? Eu falei, não, vem cá. Ela desceu do curso e tal, a gente foi pra uma praça, de frente pro corpo de bombeiros lá, e eu tinha, assim, foi uma coisa necessária pra mim naquele período, né? Eu tinha um banner do Renato Russo de 6 metros, cara, que era uma homenagem do tributo que nós fizemos pra ele, e ficava com uma cortina no meu quarto, assim, um banner dele. Eu tinha toda a discografia do Renato Russo, toda a discografia do Iron Maiden, toda a discografia do Guns, toda a discografia do Nirvana, coleção completa desses caras, Led Zeppelin, tudo, revistas, camisas. É que a galera não tá linkando o quão importante isso é, porque naquela época Não existia Spotify. isso era CD.
Então, assim, ele investiu dinheiro nessas coisas. LP, cara. LP era antes Pior do CD. ainda. LP. Pior ainda. Mais caro Era LP. ainda. Hoje Maior. isso valeria um dinheiro. Nossa, valeria Naquela muito. época valia muito dinheiro. E hoje ainda vale um dinheiro muito grande, né? Então, peguei as revistas pornô que eu tinha também na época. E aí eu fui pra frente desse lugar, eles emprestaram pra gente um latão, cara. Eu taquei aquilo lá e taquei fogo naquilo tudo. Nossa. Caraca. E falei assim, cara, agora eu quero mudar arrepiada. de vida. Eu quero mudar de vida e bora nesse processo. Então foram coisas que ela foi vendo acontecer, sabe? E assim, ainda tive dificuldade pra mudar o visual, porque eu era pobre, poxa. E a roupa que eu tinha até ali era roupa de rock and roll. Tinha algumas coisas ainda. E a mãe dela me conheceu desse jeito, imagina. A mãe dela tá vindo, né? Eu queria ir cortar o cabelo, fazer a barba, pra poder conversar com a mãe dela. Mas um dia eu tô na porta da igreja conversando com ela, aí vem a mãe dela vindo. Ela fala assim, minha mãe tá vindo aí. Eu falei, lascou Era tudo. irmã de coque também ou não? Não, ela era, né, da comunidade, bem assim, com Cristã, princípios e tudo, cristã. Até pensei, poxa, ela vai ficar louca na hora que ela me vê. Olha o cara que tá andando com a filha dela, né? Aí não deu tempo de cortar o cabelo, de arrumar, de ir lá, né? Aí É porque era pra conhecer daquele jeito. Daquele né? jeito, daquele jeito, cara. Caraca. E aí ela vem e a Michelle fala assim, ô mãe, esse é o Juninho com quem eu tô conversando. Ela olhou pra mim, Juninho, ô Juninho, vai lá em casa almoçar. Eu falei assim, que loucura, cara. Eu teria muita dificuldade pra admitir um cara como eu na vida da minha filha, cara. Sim. E olha como Deus foi fazendo tudo isso, né? Enfim. E aí a gente começou a se conhecer e tudo. E quando eu fiquei um mês do lado dela, assim, orando para que Deus pudesse mover o coração dela para poder me ver romanticamente. Que ela não via, literalmente. E aí depois desse um mês, a gente começou a conversar mais, aí ela aceitou a gente ter aquele relacionamento de amizade mais próxima. Por exemplo, eu ia até a casa dela, a gente orar junto, ela lia a Bíblia para mim, me explicava a Bíblia, porque os caras me davam paz do Senhor, eu falava, não entendia nada que tava rolando, né? E aí ela lia a Bíblia comigo, me explicava a palavra de Deus, e Deus foi me transformando, até que a gente começou a pensar no namoro, né? E a gente, 6 meses depois, a gente começou a namorar. 1 mês de oração para ela me ver romanticamente, mais 6 meses de amizade até a gente começar a namorar. E o namoro não foi também nos moldes convencionais, né? Porque um cara como eu não tinha condições de namorar nos moldes convencionais. Eu venho de um mundo prostituído, cara. Um mundo pervertido, perverso, mas perverso mesmo. E aí quando eu chego, ela me propõe, eu não quero nada com você, eu tenho que orar para ela me ver romanticamente. E aí depois a gente passa 6 meses como amigos orando, sem dar um beijo. Aí eu tava me sentindo super-homem, cara. Falei, cara, eu sou santo, cheio de unção. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, né? Posso dar um beijo nela que vai ser top. Essa é a parte mais difícil, né? Cara, foi um beijo que eu dei nela. Um beijo, reacendeu todos os meus desejos, minhas vontades, a carne que tava Você viu que você se converteu, mas a carne não, né? A carne não, cara. E outra coisa, eu sabia que se a gente... Eu falo isso com ela, eu conto no testemunho, que se a gente permanecesse no namoro convencional teria levado ela pra cama, a gente teria atrapalhado o processo da nossa vida. Apesar de todo o amor que eu tinha por Deus, apesar de querer algo sério com ela, a gente tinha pecado, tinha se afastado de Deus. E aí foi aonde eu propus pra ela a gente interromper. Eu fiz a proposta, olha, eu gosto muito de você, eu já tenho dificuldade de imaginar a minha vida sem você, porque você é importante nela por todo o processo, tudo que está acontecendo na minha vida. Mas se a gente continuar namorando do jeito que tá, a gente vai cair em pecado. Então eu proponho para você, chorando, né? A gente termina o namoro aqui hoje, ou a gente volta a ter um namoro sem toques físicos até o dia do casamento, porque eu não tenho condições de te beijar e não querer outras coisas. Aí foi onde a gente ficou, mais 1 ano e 8 meses, cara, até o dia do casamento. Que bênção. Caramba, pastor, que legal, cara. Nossa, eu tô muito feliz. A Thalita chorou. Foca na Thalita, Matheus. Matheus, bem no olho direito, Matheus. Mas vale lembrar que a gente não faz disso uma doutrina, tá? A gente fala com a galera que foi a nossa experiência. Eu não tinha condições de me relacionar assim, e por isso decidi ter esse tipo de namoro. Acredito que movido por Deus, porque foi por isso que o nosso ministério alcançou tantas pessoas como ele alcança hoje, Legal, sabe? pastor. Muito legal, de verdade. Nossa, Ouvir essa história é muito interessante, assim. A gente ter... O Justino até aqui tá também sem palavras, né? eu tô em choque, cara. Porque é muito bom ouvir isso, só que a gente... Olhando tudo isso, a gente vê como o tocar de Deus é lindo, né? Nossa, a gente fica muito feliz de ouvir isso, pastor. Obrigado por compartilhar. Porque era tudo diferente do que eu queria, né, cara? Lá no mundo eu queria quanto mais intimidade, melhor. Quanto mais eu pudesse ter Sem compromisso? Sem compromisso era melhor. Mas agora eu tava diante de uma mulher que eu queria levar pra vida, sabe? Que eu via nela aquilo que eu queria encontrar numa mulher pra me casar com ela. E eu falei, cara, eu não posso fazer isso com essa menina.
Sabe? Eu vou atrapalhar o processo dela, eu vou atrapalhar o meu processo. Você amava tanto ela que você abriu mão e falou, prefiro não namorar com ela, terminar agora e não ver ela mais do que fazer ela pecar, né? Pois é, eu até falo que eu amava mais a Deus. Caramba, velho. Amava mais a Deus nesse contexto. Porque por amor a ela, se fosse só por amor a ela, a gente verdade. cedia, né? Mas a gente escolheu, tanto eu quanto ela, nós decidimos amar a Deus em primeiro lugar, acima dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades e guardar aquilo que a gente tinha pra viver no momento certo, sabe? Que legal, pastor. Que legal. Ela casou-se virgem, infelizmente eu não pude, eu não tive essa experiência, mas eu me casei puro. Claro. Que é com diferente certeza. Sim. da pureza, da Totalmente virgindade, né? diferente. Mas Deus nos permite isso, né? Exato. Nossa, pastor, muito Deus bom essa restaura a história. nossa pureza. A gente tá até sem palavras porque a gente tem outros assuntos pra falar, mas esse Não, assunto aqui Foi um soco. foi maravilhoso. Foi um Foi soco maravilhoso. A gente quer muito falar sobre isso, mas a gente pode perguntar sobre outras coisas, por Claro, exemplo, hoje- Peraí, seus hobbies. eu posso só falar um negócio rapidinho? Fala. Recompõe, bebe Senão- água. Eu vou tentar não chorar mais. Mas o que me emociona é ver a misericórdia dela e até a reação da mãe dela também. E a gente falou muito sobre isso no episódio das mutualidades, né, de uns aos outros. A gente falou com o pastor Marcos sobre como a gente exercer as mutualidades, né? E é uma coisa que não é fácil a gente fazer isso com as pessoas que já são próximas de nós, com pessoas que a gente tem afinidade. E assim, eu quero acreditar que se eu visse uma pessoa como o Senhor era, eu teria esse olhar de misericórdia, mas eu não sei. Eu não sei se eu tenho estrutura para receber dessa forma uma prostituta, um travesti, ou qualquer que seja uma pessoa diferente mesmo, sabe? Que chegar na igreja. E assim, é muito lindo ver, porque é o amor de Deus pelo Senhor, mas assim, a forma como ele lhe Manifestado ama... pelas pessoas. Exato, a forma como ele ama cada um de nós também, sabe? Então, assim, começa pelo fato dele ele querer tanto a sua vida que ele foi te buscar num show de rock, No show de rock. entendeu? Cara. E ele te preparou pra isso, né? Porque talvez o senhor não teria aceitado se o senhor estivesse namorando a outra menina ainda. Se o senhor Provavelmente estivesse não. bem financeiramente, Não. entendeu? Então ele te preparou Se o pra show aquele fosse um momento. Se o Ele show causou fosse todo um o sucesso. desconforto, né? Todo o desconforto. E aí, colocar a Michelle na sua vida. Cara, é Cara. muito lindo. Não, ela passar por Senhor e orar pela sua vida e orar depois pelo marido, enfim. E vocês escolherem a Deus, porque eu amei isso que o Senhor falou. Não foi por amor a ela, foi por amor a Deus. Sabe? Porque se a gente ama a pessoa mais do que a Deus, a gente cai. É pecado. É, Porque Ela é virou um ídolo. Deus. verdade. É um ídolo. É. Obrigada, pastor, por Valeu. Nossa, pastor. Valeu. Nossa, de coração, assim. Que testemunho forte, né, gente? Meu Deus do céu. Que testemunho forte. Pode Cara, foi radical, né? A gente tomou uma decisão radical e foi por isso que Deus nos honrou, sabe? Sim. Não sei se vocês sabem, mas nós alcançamos muitas pessoas do ano de 2012 até o ano de 2017. Nós chegamos a ter 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Eu já tinha visto a página, não sabia que era o senhor, mas eu já tinha visto a página há muito tempo. Há Pois muito é. tempo. Uhum. Nós alcançávamos, por exemplo, no Facebook 2 milhões de seguidores. E aí, quando nós fazíamos, semanalmente, a gente fazia, né, o levantamento de quantas pessoas alcançamos. YouTube, Instagram, TikTok, tudo. A gente alcançava mais de 50 milhões de pessoas por mês, cara. E aí nós fomos hackeados, né? Em 2018, um hacker endemoniado entrou lá. Mas também, mais uma vez, o Senhor nos mostrando. O Senhor tirando as coisas que nos traziam segurança para mostrar pra gente quem Ele era e que era o mais importante para nós, né? E onde você deveria colocar... exatamente. Onde deveria estar a sua segurança era no Senhor, né? Exato. Nossa, demais. Nossa. Eu lembro dessa página, eu segui essa página Namoro com Propósito. Não sei se o pessoal, nossos ouvintes ou Sigam quem aí. assiste. Não, mas tinha, né, antes, 2018, no Facebook era muito forte até 2018. Aí agora nós estamos recomeçando, né? Estamos com 285 mil seguidores. Já tá muito bem pro Instagram, né? Tá ótimo, tá Então, é ótimo. começo nesse período de algoritmo louco, né? Uhum. Hoje é mais difícil. Mais difícil, é. Mas que legal, pastor. Sua história assim, é incrível. Valeu. A gente vê. Eu vou falar por mim, tá? Mas a gente passou por vários pastores aqui. É muito legal ouvir a história de vários pastores. E todos, a maioria, teve uma vida no evangelho, foi Cresceu na cresceu na igreja. E foi uma vida mais tranquila. E não que essa vida não pode transformar outras vidas. Com certeza a gente transforma quando ouve assim, a história deles. Mas ver esse processo, essa mudança tão grande, de uma forma tão esplêndida. E cada detalhe que Deus cuida, você fica, meu Deus do céu. Como pode ser algo tão bonito assim...
assim, não dá pra explicar. A Thalita chora, eu fico sem palavras, o Justino também. Surta, né? É surreal. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o tempo tá acabando, eu não quero Acabando o tempo já. Tá, já. Meu Deus. Eu não quero tomar xingo de ninguém, mas... qual que é o projeto que Deus agora tá colocando diante de você? Boa pergunta. Você tá bem envolvido aqui na igreja, no Ministério de Relacionamentos, etc. A gente sabe disso. Mas tem Não, alguma peraí, coisa... as pessoas não sabem. Gente, verdade. vamos lá. O Pastor Júnior, ele tá aqui agora acompanhando os casais de namorados e noivos da nossa igreja. E, inclusive, a gente vai gravar um episódio com ele sobre isso, então fiquem ligados aí. Já deve ter saído, né? Pode ser que já tenha saído. Não, Mas já vai ter saiu. outras partes. Então, esse tem sido o seu ministério aqui, né, na nossa igreja. Desculpa, Justino, pode Tranquilo. fazer essa pergunta. O Explain era necessário. Mas você tem algum projeto que tá batendo aí no seu coração que Deus tá falando com você? Agora, nesse momento, como é que tá? Assim, tem alguma coisa que você tá sonhando que aconteça e ainda não aconteceu? Cara, a gente sempre busca coisas grandes em Deus, né? A gente sempre fica esperando que o melhor, claro, né? Olhando teologicamente, o melhor de Deus é Jesus Cristo e tal, não vamos entrar nessa. Mas para as nossas vidas especificamente, sempre tem coisas boas da parte de Deus por vir ainda, né? Então, hoje, o nosso projeto está sendo trabalhar aqui na Igreja de Pinheiros, trabalhar nessa área de namoro, noivado, casamento. A gente está trabalhando muito também com casais recém-casados, com Legal. pais, com filhos, porque observando a realidade das famílias hoje, nós vamos ver que as famílias elas precisam ser tratadas, elas precisam de cura, né? Então, por exemplo, eu falo sobre namoro praticamente desde que me converti, mas o pessoal fala assim, mas quem tem que falar de namoro é os pais. Eu concordo, super concordo, que quem tem que educar os filhos na área de namoro é os pais, mas eu tô tendo que falar com os pais o que é ser homem, sabe? Eu tenho que falar com os pais o que é ter características da masculinidade bíblica, eu tô tendo que falar com as mulheres, né? O básico ficou lá pra trás. Ficou né? pra trás. Combater então... o feminismo com as mulheres. Cara. Então, assim, hoje o projeto é esse. A gente trabalhar nessa área, trabalhar com os namorados, porque acredito que a base da família é o namoro. Se fizermos a escolha certa ali no namoro, as chances de dar certo lá na frente são grandes, né? Se fizermos a escolha errada, cara, vai dar ruim em algum momento e muitas vezes não dá ruim no namoro, cara. É incrível como essa geração não dá ruim no namoro. Essa geração vai levando o namoro, levando e dá ruim dentro do casamento, muitas vezes envolvendo as duas famílias, envolvendo o casal, envolvendo filhos até. Né? Então, o nosso projeto hoje é esse, é trabalhar como a gente tem feito desde do início nessa área, fortalecer os relacionamentos para que a gente tenha uma igreja forte e essa sociedade ela seja impactada. Perfeito, pastor. E para encerrar, infelizmente a gente precisa Nossa, eu não encerrar. podia. Eu queria fazer minha pergunta, né? Vocês têm a pergunta pra vocês? faz. Faça Não, a sua qual é o seu pergunta. filme favorito? Ou livro favorito? Meu filme favorito, cara, poxa, tem tanta coisa, né? Eu gosto Crepúsculo, muito... 10 coisas que eu odeio em você, filme romântico. Né? Esse é o seu, amigo. Esse é o meu. Não precisa contar, Thalita. Desculpa. Não é não, gente. É brincadeira. Não é o dele. Bom, vamos pensar em série, tá? Pode A minha ser. série favorita é a Vikings. Eu gosto muito de Vikings. Nossa, eu não sei porquê, mas é a sua cara. Eu gosto muito de mitologia nórdica, eu gosto muito Legal. dessas histórias, sabe? Bacana. Acho legal. Também gosto. Gosto muito, cara, de Vikings, aquelas lutas épicas, a Era questão muito da bom. honra, eu acho assim impressionante, sabe? Como aqueles caras eles demonstram honra até na morte, né? É muito legal. Sensacional. Você gosta de filme de honra? Então fala o filme que é o meu filme preferido. Thalita. Questão de honra. Não. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, Mas é verdade. desonra, não é honra. É honra de família, gente. Pelo amor de Não, Deus. Os caras têm um código de honra. Não, né? é. Código de honra. Mas eles são Então- todos desonrados. Não. Do ponto de vista moral, a gente vai ter muitas discordâncias com respeito a com isso. certeza. Sabe, mas se a gente for ver a questão do código da honra que eles carregam, Família. respeito, família, né? Aquilo, você acredita que aquele comprometimento falta. Desculpem os nossos ouvintes que discordam, mas às vezes falta na igreja. Aquele comprometimento. Verdade. Sabe? Não, mas é O verdade. comprometimento de Com a corpo, família. de A família. lealdade em É relação nós, à não é família. você, A valorização, é nós. eu acho, que da família, né? Também Exato. chega um pouco. Não é um nisso. personagem, é nós, cara. Nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos. Episódio de Poderoso Chefão com o pastor. Bora fazer, Nossa. pastor? O episódio de Poderoso Chefão? Bora, Então, bora, ótimo. Por favor, Deus, obrigado, Senhor. Mais Minhas um. orações foram Eu ouvidas. já tive que sobreviver a Star Wars, eu tenho que sobreviver a Poderoso A gente precisa Chefão. fazer a última pergunta. E Vai. a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aí de 1 minutinho, 30 segundos, para algum jovem que esteja assistindo a gente. Alguma palavra de
que tiver aí uma palavra de sabedoria, algum conselho, alguma coisa nesse sentido. Tá, eu queria falar para os jovens que se sentem vocacionados, sabe? Acho que essa é a ideia, né? Uma vez que tá conhecendo a vida do pastor, eu queria trabalhar com essa galera que se sentem vocacionados. É interessante que o fato de você ser vocacionado, de você acreditar que tem uma vocação, isso não vai fazer com que a sua vida ela deslanche assim, uau, tudo vai dar certo para você. Mas, cara, é irresistível. A vocação de Deus pra gente, ela é irresistível. Deus, ele, por várias vezes, ele me colocou no caminho da vocação. Seja lá no início, quando eu estava distante, quando eu estava afastado, e que ele envia pessoas, assim, completamente fora do comum para poder me alcançar e me traz para a vocação. Seja no momento em que eu tive que abrir mão por causa das cosmovisões diferentes e, de repente, Deus, mais uma vez, ele abre as portas. Eu quero te incentivar a acreditar na vocação de Deus para sua vida, a não desistir dela, apesar das dificuldades, a permanecer, porque nós somos como sementes, cara, plantados para a glória de Deus. Uma vez que nós aceitamos o chamado e cumprimos ele, nós somos como semente. Você, se pegar uma fruta, cara, você consegue descobrir quantas sementes tem dentro daquela fruta. Mas uma vez que você se compromete com o chamado e você vive o chamado e você é semeado, você vai dar frutos incontáveis para a glória de Deus. Então, se comprometa com o seu chamado. É isso aí. Legal, pastor. Muito bom ouvir isso. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Infelizmente, porque a gente tinha muita coisa pra falar, de verdade. Pastor. Muito obrigado por compartilhar a sua história. É muito bom ouvir. Tem um segundo episódio com ele. É muito bom ouvir, de verdade. Glória a Deus. Sigam a gente nas nossas redes sociais, galera. @ipp.tv, @Mocidade de Pinheiros, @ippinheiros e @namoro com propósito. Júnior Meirelles, NCP. É isso aí. NCP, é isso aí. certo? NCP. Exato, gente. É isso, gente. É isso, galerinha. Ali? Até a próxima. Na última ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.